Olá, queridos companheiros que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, Momento com Jesus. E hoje ele é muito interessante, assim como os demais. Jesus nos instrui sobre a necessidade de mantermos o nosso foco e nosso objetivo nas coisas da criação universal. Vamos lá, nosso 23º encontro hoje. Os mensageiros distraídos. Os ouvidos do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se atravessavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Então o que vai acontecer ao longo da nossa história, que Jesus nos conta hoje? Os companheiros estavam conversando em torno do Evangelho e falando sobre as diferenças que existem entre as fés religiosas. É o que geralmente nós discutimos hoje, ainda, depois de muito tempo. Nós ainda nos apegamos em conversar e discutir sobre qual é a melhor religião ou qual é a melhor fé. Vamos ver o que Jesus vai nos dizer sobre esse assunto. Um grande senhor recebeu alarmamente notícia de vasto agrupamento de servos. Em zona distante da sede do seu governo, que se via fustigados por febre maligna, desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, o que está acontecendo na nossa história? Jesus conta que um senhor ficou sabendo que uma região muito longínqua, muito longe dos seus domínios, estavam sofrendo de uma molestia, de uma doença. E enviou alguns missionários com os remédios para atender a todos eles. Vamos ver o que vai acontecer. Os emissários saíram do palácio em grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixas pela escolha dos caminhos. Então, prometeram muitas coisas, como se diz, prometeu mundos e fundos, e ao chegar fora do portão, já começaram as brigas. Uns reclamavam um atalho, outro a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Então começaram a brigar, para saber qual era o melhor caminho a tomar para aquela região. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu. Cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Então brigaram, até que se separaram e dividiram-se em grupos. E cada um foi para um caminho. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora, numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, levaram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despedidos em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos ou as paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídios. Então o que aconteceu naquela viagem?
Então eles iam perdendo tempo, discutindo sobre a febre, sobre qual o melhor caminho, e muitas vezes, como o próprio Jesus ele diz, eles acabavam brigando e se matando. Olha só, quanto desespero para levar um remédio, não é mesmo? Surgiam as comendas, ou seja, as brigas, os desentendimentos, a propósito de mínimas questões. Então, coisas pouquinhas eles se discutiam e brigavam. Olha só. Compreendo o desperdício da oportunidade e, em razão disso, tanto se atrasaram os viajadores do atalho quanto os da planície e do monte, uma vez que se encontravam no Vale da Peste a um só tempo. Com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorava-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores mataram o tempo através da viagem. Então vejam como foi improdutivo essas questões de brigas entre aqueles viajadores. No final de tudo, os 3 equipes chegaram ao mesmo tempo e as 3 equipes chegaram atrasadas, por perderam dias em discussões ruidosas que não eram produtivas. Vamos ver o que Jesus, nosso mestre, vai concluir. Vamos lá. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todas as matrizes, que falam na terra em nome do Pai. Então vamos chamar a atenção neste ponto. Jesus está dizendo que os portadores do remédio para nossas almas são os religiosos de todas as matrizes. O que ele quer dizer? Não importa qual é a religião, o que importa é que a palavra do bem, da justiça e da verdade está chegando. É isso. Vamos continuar. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominante no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda a espécie. Então vejam que naquele tempo Jesus já ensinava para os seus companheiros que os próprios religiosos já entravam em conflito entre eles mesmos e acabavam não ensinando com a pureza e a clareza necessária os desígnios do Pai. Vamos trazer esta informação para os tempos de hoje. O que nós temos hoje? Temos quadros também de briga entre religiões, mas também temos um progresso muito grande daqueles que aceitam as diferenças e fazem a sua parte. Temos vários exemplos. Vamos usar um exemplo muito interessante, que é o da Madre Teresa de Calcutá. Vejam como ela foi uma grande missionária. A Irmã Dulce, Chico Xavier. Então eles têm religiões diferentes e de uma maneira muito séria conseguiram servir a Deus e a Cristo da melhor maneira possível. E é só nós vermos o exemplo deles. Aí podemos entender um pouco mais o que realmente é a grandeza dos ensinamentos do Pai. Mas vamos continuar, tem mais coisas. Enquanto alimentam o distúrbio levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem a falta de assistência e dedicação. Muitas vezes, nos centros religiosos ou em qualquer local, seja uma palavra amiga ou em discussões desnecessárias, porque eu acredito na ressurreição, porque eu acredito na reencarnação,
que não leva a nada, a não ser uma desavença. Ao invés de nós discutirmos esses assuntos, vamos colocar em prática. Nós recomendamos o que Jesus recomenda, a prática do bem, da justiça, do amor. É isso aqui que Ele está nos dizendo nesse momento, como mensageiro distraído. É para que nós possamos levar mais fraternidade para nossos companheiros e não gastar nosso tempo com discussões que não vai levar a lugar nenhum. E é apenas a falta de amor e respeito dentre um e outro. Vamos continuar. E afagando uma criança presente, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. Então, vamos analisar um ponto muito importante aqui, que Neo Lúcio nos explica, em que Jesus está afagando uma criança. O que representa essa criança neste momento? Neo Lúcio, ele pontua. A criança representa o futuro, que nós dizemos e complementamos. O futuro, qual é esse futuro? É o futuro dos ensinamentos do Pai, que é o bem e a fraternidade diante de nós todos, companheiros. Ele usa a criança também como exemplo de amor e exemplo de muita dedicação ao próximo. Quem aqui não passou por um casal ou um conjunto de pessoas e que tinha uma criança no meio e a criança te olhou e os adultos não olhou? Isso é sinal de pureza de coração. É essa pureza que Jesus também quer pontuar e elevar nesse ensinamento quando ele está com a criança. Que as crianças tenham a pureza e a inocência de não ver maldade nas outras coisas e nas outras pessoas. É assim também. Elas são nosso futuro e elas são nosso exemplo de pureza. E por fim, a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos no serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, para concluir tudo agora, por mais que nós gastamos tempo, às vezes, discutindo coisas não muito interessantes, não importa que seja no campo religioso, ou da ciência, ou de qualquer outro trabalho que nós estejamos fazendo em casa, ou com nossos amigos, não importa o que nós estivermos discutindo, aquilo que não for do ponto de vista útil da atividade que estamos fazendo, do ponto de vista fraterno e amigo, do ponto de vista em que nós respeitamos o nosso próximo, é inútil. A partir do momento que começou a desrespeitar, que começou as desavenças, já começa a ser inútil. É nesse sentido a nossa lição de hoje. Então, para que possamos viver em um Brasil de mais paz, mais amor, em um mundo de menos guerras, como nós presenciamos atualmente, em pleno século XXI, nós ainda estamos armados até os dentes a ponto de conflitar com outras nações e outras pessoas. Vamos levar essa mensagem em nosso coração e leve também para aquele que você gosta, aquele amigo, compartilhe esse vídeo e vamos deixar a boa nova na presença de cada um dos nossos queridos irmãos em humanidade. Um forte abraço e até a próxima.